Jesus, ele veio para... Eu acredito muito nisso, que Jesus, ele veio para todos. E eu não acredito que a nossa libertação, ela tem que estar condicionada a alguém lá. Porque imagina, uma pessoa que tá no meio do nada, não tem ninguém ali para ela... Deus é justo. Aí aquela pessoa não vai ser liberta porque não tem ninguém ali para ministrar a libertação. Desculpa cortar, né? Tem muita gente que acompanha nosso canal, né? Até de outros países, né? França, Moçambique, Exatamente. alguns do interior do Nordeste. Lá, alguns falam assim, pastor, isso aqui não fala de avivamento, não fala de oração, não fala de libertação na cidade onde mora, tão isolado, né? Tão distante. Exatamente. E aí, o que essa pessoa ela pode fazer? Se de repente ela fez coisas muito pesadas, a pessoa veio ali do satanismo, luciferianismo, fez pacto de sangue, derramamento, sacrifício humano. Então, assim, se foram coisas muito pesadas, aquela pessoa ela vai precisar de um auxílio ali, de uma intercessão, uma cobertura ali, porque no momento ali que ela for fazer um mapeamento sozinha, ela pode endemoniar ali, manifestar sozinha, não vai ter ninguém. Então, mas pastor, então o que essa pessoa deve fazer? Vamos lá. Deus é um Deus de justiça e Deus é um Deus que escuta as nossas orações. Então Deus, ele tem misericórdia da gente. Então essa pessoa vai clamar: Senhor, se não for possível que eu realize a minha autolibertação, Pai, envia, Pai, uma pessoa para me ajudar. E eu creio que Deus responde essa pessoa. Com toda certeza, Deus vai mandar a pessoa certa para ajudar aquela pessoa em oração, porque tem casos que são muito pesados. Aí a pessoa, ela não vai conseguir se libertar sozinha, porque os demônios, eles enraizam na vida de uma pessoa. Então, tem gente que ela foi consagrada na infância. Eu atendi uma pessoa que a avó e a mãe consagrou ela a São Jorge. Então, assim, o demônio ali foi... Porque o que os demônios entendem? Veja bem, o pai, a mãe tá ali, tá dando pra mim. Então o demônio vai sentir dono, é meu. Porque o pai e a mãe, que é a maior autoridade aqui na Terra. Então o que os demônios... Eu não vou sair. A mãe ofereceu ela pra mim, então eu não vou sair da vida dela. Então nesses casos onde teve uma consagração na infância, que nem esse caso que eu atendi, foi bem difícil. A menina endemoniava sempre. Por quê? Porque teve uma consagração na infância. Então ela precisou de um auxílio, ela precisou de uma ajuda. Por exemplo, o meu caso, para honra e glória do Senhor Jesus, eu já aprontei, mas não me envolvi em nada pesado de ocultismo. Então eu fiz a minha autolibertação sozinha. Ninguém pôs as mãos sobre mim. Eu fui lá, peguei o mapeamento espiritual, que é aquele questionário. Inclusive, o mapeamento está disponível gratuitamente no nosso grupo do Telegram. Imprimi o mapeamento. E respondi lá todas as perguntas, todos os altares que eu levantei. No final, eu fiz uma oração confessando: nossa, pastora, é só isso? Eu falei assim, porque eu falo isso sempre, né, para as pessoas. Gente, quando você vai lá pedir algo pro diabo, ele vai inventar um monte de coisa. Ele vai pedir para você comprar um monte de coisa. E comprar vela, comprar isso, comprar aquilo. Com Jesus não é nada, basta apenas você confessar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu não sei o que os meus ancestrais fizeram, mas eu te peço perdão pelas práticas dele. Eu me isento da consequência de tudo isso. Então, assim, Deus é justiça. Seria justo só você ir lá e orar e cancelar as maldições. Então, é possível sim uma pessoa se autolibertar. Agora, se foi um passado, assim, muito tenebroso, veio da maçonaria, teve envolvimento ali em todos os graus, aquela pessoa vai precisar de ajuda. E aquela pessoa que não tem ninguém ali para ajudar ela pode orar e pedir para o Senhor: Senhor, prepara alguém, né, ou na internet, ou presencial, alguém que possa me ajudar nessa jornada. Amém. Então, você precisar de ajuda, ore aí, Deus vai responder. Pastora, você faz live, acho que quase todo dia, pelo menos eu vejo lá no Instagram. Toda terça. Toda terça. No Instagram e no YouTube. Isso, a gente faz a transmissão simultânea, né, ao vivo, toda terça no Instagram e no YouTube. E todo dia, né, tem acontecido todos os dias, a gente joga Reel que fala, né, Reel, não sei. A gente joga lá no Instagram todo dia também um videozinho curto, né, tratando algum tema, alguma dúvida que as pessoas têm. Então daqui a pouco ela vai falar as redes sociais, se você quiser assistir as lives. Qual é a pergunta ou caso difícil que você acha nesse tempo que você está ministrando, ajudando pessoas? Ou qual é a maior dúvida ou os casos mais difíceis que você tem encontrado nesse tempo aí? Vamos lá. Os casos mais difíceis são como esses que eu mencionei, que é quando tem uma consagração na infância, né? Quando teve sangue,
quando teve envolvimento com sangue, pacto de sangue, são os casos mais difíceis, que é quando o diabo ali, ele tem uma carta, ó, ele me deu sangue. E quanto mais sangue, quanto mais altar a pessoa deu para esses demônios, mais longo, né? E demorado vai ser o processo de libertação daquela pessoa, porque as pessoas, elas têm o seguinte entendimento, pastor, elas chegam em mim, elas acham que a libertação é uma fórmula mágica, e não é. A libertação não é uma garantia de você ser próspero, porque para você ser próspero, você tem que cumprir princípios bíblicos. A libertação não é uma garantia para você ser próspero na vida sentimental, porque você tem que cumprir princípios bíblicos. Então, o que a libertação vai fazer? A libertação ali vai desligar você dos demônios, vai fazer ali um desligamento de maldição. Se você está passando por opressão, os demônios vão ser expulsos naquele momento, mas é responsabilidade daquela pessoa manter a libertação dela. Então a pessoa, ela chega, ela quer uma libertação, e ela quer que você fique lá pagando o preço por ela, orando e jejuando por ela. Fala assim, não, minha irmã, a gente faz a libertação e agora é você e Deus. Você vai ter que orar, jejuar, pagar seu preço, acordar de madrugada, tomar o reino de Deus à força. E dos casos mais difíceis são esses, quando envolve sangue, pessoas que tiveram sexo com animais, que fizeram assim as mais terríveis bestialidades, são os casos assim mais difíceis que chega até a mim. E nesse tempo você cuidou de líderes, possesso? Ah, parece bastante. Uma vez eu atendi uma pastora e aí nas mentorias, Deus, ele sempre me usa para exortação. E eu sempre fui uma pessoa, pastor, que eu não gostava de me expor. Então, até o meu antigo líder, ele chamava muito a minha atenção, o apóstolo Leonardo, falou assim, Pamela, o evangelho é exposição, e é verdade, eu aprendi isso. Então, o evangelho é você se expor, e eu não gosto de me expor, eu não gostava de me expor, de falar. E aí, nas mentorias, às vezes, Deus sempre traz uma exortação, e aí a pastora lá estava com a vida toda errada, e aí eu comecei a falar, minha irmã, você tem que ser um exemplo, você não pode estar com a sua vida aí toda atribulada, você é uma pastora, você não pode ali estar devendo Deus e o mundo, fazendo um monte de coisa errada, você tem que se posicionar, porque as pessoas, elas têm que ver Jesus em você, né? Então, as pessoas vão lá na sua igreja, vão te procurar, elas vão pedir um aconselhamento. Aí, o que você vai ter de bom para oferecer para essa pessoa se a tua vida tá toda bagunçada? Aí ela não gostou, começou a fazer aquelas caretas, eu falei assim, meu Deus, vai endemoniar, mas não endemoniou, não. Mas eu já atendi muitos pastores, líderes, né? Alguns que eu atendi, eu pude observar que eles foram consagrados na carnalidade, né? Não estavam, foram consagrados ali a pastores, mas foi pelo jarro do homem, não foi pelo jarro de Deus. A pessoa não foi chamada para aquilo. E aí, num momento de emoção, lá o pastor na carnalidade acaba ungindo a pessoa, sem aquela pessoa estar preparada. Aí aquela pessoa recebe ali um bombardeio de coisa, de retaliação, contra-ataque, não sabe por quê. Porque recebeu algo maior do que o compartimento espiritual dela podia suportar, entende? Então, isso acontece demais nas mentorias. E narcisismo, eu tô vendo aqui no seu treinamento, depois nós vamos falar desse treinamento, você fala que se o narcisismo é espiritual. Eu falo aí no seminário, vou falar um pouquinho aqui também para as pessoas, vamos lá. Eu tenho o meu entendimento, sim, que é totalmente espiritual e eu sou muito perseguida por essas opiniões que eu tenho, né? As pessoas imaginam, o narcisismo é algo da pessoa, da ruindade, ou então as pessoas que vêm com essas síndromes, né? Ah, eu tô com síndrome disso, síndrome daquilo. Eu falei, minha irmã, capeta, tem síndrome, eu tenho esse entendimento, não tem como uma pessoa, ela tá ali normal, do nada a pessoa começa a ficar ali agressiva, isso aí é demônio puro. Então, tem o narcisismo e tem aquele bipolar. É bipolar espiritual? Demônio. As pessoas vão... Eu sei que vai ter muito comentário, muito hater, né? Eu tenho muito hater na rede social lá, que eles me afrontam, mas eu vou lá, apago, enfim, eu me abstenho, eu nem leio, né? Mas, enfim, é espiritual. E aí, o que acontece? Existem demônios, pastor, que eles atingem todos os níveis da consciência de uma pessoa. Então, o demônio, ele vai manipular e a pessoa vai personificar uma personalidade que não é ela. Então, assim, isso é demônio, gente. Uma vez eu atendi uma mentorada, ela me contou algo, eu vou falar só um pouquinho, que é muito triste a história dela, por isso que eu falei pra você que eu quero parar de dar mentoria, por causa disso também, porque é umas histórias que não tem como você não se abalar, assim. Eu fico mexida com algumas histórias. E aquela mulher, ela sofreu tanto na mão de uma madrasta
que era narcisista, aquela mulher, quando estava chovendo, aquela mulher, ela colocava as filhas dela dentro de casa e ela pegava a menininha, ela era pequenininha, e colocava ela na chuva, para ela pegar chuva. E ela ficava no sereno e na chuva o dia inteiro até a hora do pai chegar. Quando o pai chegava, umas meia hora antes do pai chegar, aquela mulher pegava aquela menina e colocava e judiava dela, falava: se você falar pro seu pai, eu vou te matar, enfim. Isso não é do reino humano, gente. Eu não consigo acreditar que isso seja do reino humano. Isso é Satanás puro na vida de uma pessoa. Isso aí, o diabo, ele manipula a mente e ele vai entrando em todos os compartimentos, consciente, inconsciente, subconsciente. Ele domina toda a mente de uma pessoa. Então, existem demônios que eles trazem esquizofrenia, narcisismo. Então, no meu entendimento, diante de tudo que eu tenho estudado, é espiritual, é um grau de ruindade que ele foge da nossa compreensão humana. Fora as outras coisas que eu ouço também, que não dá para falar aqui abertamente, coisas muito terríveis. Então, eu acredito sim que aquela mulher, ela estava assim acometida por um espírito, né, de narcisismo, um demônio que controla e manipula a mente daquela pessoa. Inclusive no seminário eu falo sobre como executar uma libertação nesses níveis mais altos de... Comenta aí dos dois, você tem 2 a 3 seminários ou não? Nós temos o seminário sobrenatural, que é onde a gente fala de narcisismo, autismo, trono demoníaco de Jezabel, práticas sexuais que geram maldição, métodos contraceptivos que são abortivos. E tem o cura na alma. Cura na alma é um processo de cura interior para a pessoa entender, se conhecer, porque tem casos de libertação que ela vai precisar passar por um processo de cura antes. E tem o nosso mini curso de libertação, que são 12 mini videoaulas gravadas, onde eu dou ali práticas, né, de libertação, ensino e ministro, né, como ministrar a libertação. E tem a mentoria particular comigo, que a mentoria, pessoal, não é que as pessoas pensam o seguinte: eu vou comprar uma mentoria com a pastora, é o meu tempo. Então, aquela pessoa, quando ela vai ser mentorada por mim, ela vai escolher ali um tema, se ela quer o financeiro, o espiritual, e eu vou ensinar ela. Ela vai ter um tempo comigo e ela vai listar ali para mim qual dificuldade, o que ela está vivendo, e eu vou trazer ensinos para ela, baseado, né, na palavra de Deus.